foi escolhido internacionalmente como o mês do orgulho LGBT. Numa iniciativa conjunta, o PT e o pessoal de Serra Negra reuniram integrantes da comunidade LGBT de Serra Negra na Casa da Cultura e Cidadania da Alma de Abreu da Lari para falar sobre o assunto. Quais são as principais conquistas da comunidade LGBT nas últimas décadas e quais são os desafios que ainda tem pela frente? Eu queria assim, que vocês fizessem uma avaliação do cenário no Brasil hoje. Nós tivemos alguns avanços, né? Levando em conta das outras gerações que realmente, né, durante a ditadura militar, principalmente, né, até antes, né, se a gente parar para pensar, existiam até esquadrões da morte. Né, era considerada uma cultura, uma subcultura, né, do underground, e nos governos progressistas que nós tivemos nos últimos anos, realmente nós atingimos algumas conquistas, como o casamento igualitário, né, que primeiramente começou como uma união estável e depois ganhou esse status, né, e colocou o Brasil à frente de muitos outros países, né, mas eu acho que assim, nós também não podemos limitar só a isso. Né? Claro que agora a gente tem o direito de ter uma família, de poder direcionar, né? Até compartilhar direitos com essa família, né? Mas a gente não pode só considerar isso como um avanço. Né? Nós somos ainda o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Né? E isso considerando estatisticamente, e se compararmos até com países onde existe uma criminalização dos LGBTQIA+, o Brasil ainda continua na frente. Né? Então, assim, nem em países onde a pena de morte, como na Arábia Saudita, matam mais do que aqui, né? Onde podemos dizer que vivemos numa sociedade igualitária. O que é uma grande falácia, né? Eu acho que, assim, o fato de termos criminalizado a LGBTfobia, equiparando ao crime de racismo, pode ser uma conquista, mas até que ponto isso de fato é mensurado, é combatido, né? Até que ponto as ações do governo fazem essa lei valer. Né? Esse é mais ou menos o meu ponto de vista. Eu acho que tem muito mais para se conquistar, para se lutar. Claro que a gente tem muito ainda pelo que lutar. A gente está muito longe ainda de uma classificação natural nessa questão, né? Mas eu acho que assim, se a gente for partir do princípio básico, a questão, como o Roberto falou, acho que a primórdia a gente tirar essa questão do crime de racismo, porque a gente sabe que, legislativamente falando, a gente tem uma política pública em questão de direitos para as minorias quase que nula, né? Então, assim, como ele falou, a questão até que ponto isso funciona, até que ponto isso é válido, né? A gente sabe que já tem essa deficiência na própria questão do racismo, né? Quem dirá na questão da LGBTfobia. Então, eu acho que, assim, estamos galgando passos, mas ainda falta muito para acho que a gente poder conseguir chegar no modelo ideal. E eu acho que eu falo isso quando a gente chegar no patamar de que toda pessoa que não entre na normalidade, né, que fuja à normalidade, que não seja tratada como reaça ou que seja excluída da sociedade simplesmente por não se encaixar. Então eu acho que aí nesse ponto a gente vai começar num patamar de tratar com a questão da igualdade, né? Mas temos muito que avançar ainda e a luta, assim, né, tem muito mais coisas ainda por vir aí. Observando bem a fala dos nossos dois companheiros, eu penso assim, o que a gente já conquistou de direito já é significativo, só que estamos colocando em prática tudo isso, né?
Ou é uma coisa que fica só no papel? Porque se alguém sofre homofobia hoje em dia e ela resolve denunciar na delegacia, será que a delegacia, com toda sua carga machista, né, institucionalizada, será que ela vai colocar isso daí em prática? Está preparada até, né, para isso? Exatamente. E a nossa luta como cidadão LGBTQIA+, ela se entrelaça com a luta da mulher, com a luta com o recorte de raça, de classe, né? Então a gente não pode esquecer que quem morre mais, igual o Roberto falou, o Brasil é o país que mais mata LGBT, certo? E quem são esses LGBTs? Os negros, os pobres, transexuais. Que mais morre, né? A gente tem esse recorte ainda de classe, de raça, e a gente não pode esquecer junta isso. com uma questão social, na verdade, né? Com Passa por certeza. uma questão socioeconômica, né? Exatamente. Que é um país que é muito desigual, e aí entra nessa questão também, né? Isso tudo envolve o capitalismo, é uma questão mercadológica, matar os LGBTQIA+, hoje em dia no Brasil, entendeu? Onde a vida não está valendo muito, né? Vamos combinar. Exatamente. Né? Exatamente, a gente não pode pegar e comparar com um país de primeiro mundo, uma Suíça, por exemplo. A gente tá falando de Brasil, então a gente conquistou direitos no decorrer dos anos, né? Mas a gente tem que conquistar mais, lógico. Sempre a luta LGBTQIA+, ela não pode parar. Tanto que, assim, os movimentos sociais, eles têm que se empoderar cada vez mais. Por quê? A gente tem que estudar. O movimento social, o movimento LGBTQIA+, ele precisa se especializar, ele precisa estudar, ele precisa saber o que falar, ele precisa saber como tratar as questões de gênero, linguagem neutra, gender fluid. A gente precisa saber cada sigla, cada letra da nossa sigla. A gente precisa saber o que é. Será que a gente sabe realmente o que é? O L, o G, o B, o T, o Q, o I, o A e o mais, o que eles E você não quer englobam? falar, então fala agora o que é cada um deles, porque às vezes vocês sabem, mas as pessoas não sabem. Né? Eu não sou especialista, mas assim, eu estudei já essa questão a partir do movimento social, porque eu sou sociólogo, e a partir de alguns cursos extracurriculares que eu fiz. Então, eu não vou assim, tentar agora ensinar, porque é uma coisa muito complexa realmente. Mas a nossa sigla, ela envolve a questão de sexualidade e de gênero. Para que ela existe? Para incluir as minorias que estão à margem da sociedade. Então a gente precisa pegar e criar uma sigla para isso. Antes era GLS, não sei se você lembra. E era pouco. Era gays, lésbicas e simpatizantes. Mas o que era o simpatizante? Né? Mas e aí? E as transgêneros? Os transgêneros? Como que eles ficavam ocultos? Ninguém falava sobre isso. Então eles eram excluídos tanto do mercado de trabalho quanto da educação. Eles viviam às margens da sociedade. E envolve a questão arquitetônica toda também, que eles vão para os guetos e tal. Mas eu não vou entrar nessa parte porque a gente também não tem muito tempo para isso. É uma questão muito complexa. Então a gente só vai falar assim, no bate-papo informal mesmo, né? Posso só fazer uma Claro. Uma conquista que eu acho que a gente esqueceu de falar, que é a questão do nome social. Que realmente foi uma luta, né? Eu posso considerar isso uma conquista mesmo. Mas o trâmite para você conseguir, né, os meus amigos trans que tentam mudar o nome, inclusive o juiz ainda pode julgar como indefinir o nome da pessoa. Quer dizer assim, o Estado, de certa forma, não está... existem esses direitos, mas não existem políticas que façam esses direitos... né, a gente poder, como é que fala, incorporar esses direitos. Né? Entendi. E eu vou entrar agora na questão aqui,
sobre Serra Negra. Como é que vocês veem essa, a situação aqui em Serra Negra? A questão do preconceito, do mercado de trabalho. Como é que vocês veem? Cabe mais a eles, né? Eu sou de Lindóia, na verdade. Fala da região, você pode falar da região aqui, como é que você sente aqui? Porque é uma região muito parecida, é conservadora da mesma, assim, é uma região conservadora, a gente sabe toda, né? Se quiser falar aqui da região, como é que você avalia? A gente tem que partir da discussão de que a mulher ainda ganha 30% menos que o homem no Brasil. Uhum. Então, existem profissões ditas de mulher, né? E ditas de homem, que é o quê? Da mulher é sempre a professorinha, a empregada doméstica, né? Que são profissões que exigem, né? Supostamente... Não feminino. Exatamente. Que são de cuidar, né? De curadoria e tal. E do homem é sempre o líder, sempre colocar. Mas isso, a gente puxar uma questão sobre o machismo, e sempre voltando para a questão de gênero. E isso resvala totalmente na questão LGBTQIA+. Por quê? Porque os gays, eu vou falar assim, os LGBTQIA+, principalmente travestis, transexuais, o que reserva para elas no mercado de trabalho? Um salão de cabeleireiro, são lugares que a sociedade colocou que é aceitável ela desenvolver aquele papel. Por quê? Porque não é um papel de liderança, é sempre o homem que se coloca nesse papel na nossa sociedade. Isso é muito triste, por quê? Porque eu não me formei para ficar restrito a isso. Eu quero assumir papéis cada vez maiores e de maior importância. Então eu vejo dessa forma. Agora, aqui em Serra Negra deve ser assim também, por causa... A nossa discussão sempre vai partir disso. Do conservadorismo, do machismo. São questões que a gente, como comunidade, a gente tem por obrigação combater. E sempre voltando na questão da mulher, na questão dos negros, né? Que são eu não gosto de usar minorias políticas, porque parece que a gente é fraco, são os entendeu? mais excluídos, vamos dizer assim. Mas são os mais vulneráveis, vamos dizer. Eu venho de uma cidade grande, né? Sou de Santo André, então a realidade é absurdamente diferente. Mas aos meus longos anos de vida, essa questão do gênero, essa questão de gênero, como ela foi criada socialmente, né? O papel da mulher é ficar em casa, cuidar dos filhos, etc. Enquanto o marido sai para trabalhar, para trazer o sustento para casa, e enfim. E assim, eu percebi que é uma cultura que se mantém muito forte, uma cultura heterossexista, em grande parte machista, porque você ainda vê a mulher como um papel de submissão na sociedade. Então, assim, se a gente fazer esse gancho, automaticamente a mulher sendo colocada no papel inferior, automaticamente as minorias vêm com ela, né? Então a gente está falando do LGBT, a gente está falando do negro, a gente está falando do pobre, a gente está falando do periférico, porque assim, Serra Negra também é engraçado esse conceito de periferia, né? Então assim, quando eu falo periférico, são as pessoas afastadas do centro da cidade, né? Que é diferente, por exemplo, de uma periferia mesmo, de uma São Paulo, por exemplo, né? Então eu acho que assim, isso foi o papel da reprodução social. A sociedade, ela simplesmente vem reproduzindo isso, esse modelo, né, arcaico e pré-histórico que a gente trazido até hoje. Então a gente cai um pouco naquilo que eu falei, se você não está dentro daquela normalidade perante a sociedade, que assim é muito forte nessa questão do casamento heteronormativo, a questão de ter filhos e prolongar a questão familiar, né, e tal. Então eu acho que assim, a gente cai nessa questão de que toda pessoa que foge à regra não tem como encaixar na sociedade, porque assim, é difícil para a sociedade aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Porque não foge da normatividade para eles. Então é essa questão que a gente entra com o preconceito, a não aceitabilidade de um emprego pela sua opção, sabe, pelo que você é. Então assim, é complexo, né? E a gente fala de Serra Negra, é uma cidade pequena, né? Então assim, que a gente sabe que muita gente conhece, muita gente,
Então, assim, isso acaba se tornando, acho que, um pouco mais peculiar, porque é aquela coisa, quando se sai um comentário ou alguma história relacionada a algum LGBT, tipo assim, a gente pode ver que sempre vai chegar no seu ouvido esse tipo de história, porque toma proporções gigantes, né? Então, eu acho que, assim, basicamente é isso, entendeu? A gente tem que começar a quebrar esses parâmetros que a sociedade insiste em manter, e a gente poder mostrar que, assim, não só no âmbito LGBT, mas como no geral, assim, somos uma população plural, entendeu? É uma coisa, uma diversidade muito grande para a gente se limitar a caixinhas, a questão dos negros, a questão do LGBT, porque, assim, todas as lutas, elas se associam, né? Uma não funciona assim a outra. Então, eu acho que o parâmetro é começar a tentar desconstruir essa reprodução social que a sociedade ainda traz até hoje. Bom, eu também sou de fora, né? Há 5 anos que eu moro aqui, eu sou de Niterói, apesar de não ter nascido lá, né? Mas eu cresci lá. E assim, eu tenho um ponto de vista muito peculiar, porque eu vivi boa parte da minha vida, né? Apesar que eu considerava Niterói uma cidade retrógrada e muito conservadora, que comparando com Serra Negra não é, entendeu? Chega a ser até progressista. Mas, assim, eu estava do lado do Rio de Janeiro, né? Enfim, eu pude viver de uma outra forma, né? E eu acho que o que vocês falam, eu acho que vai muito de conta com coisas que eu penso, né? A sociedade, ela impõe, né, esse padrão, sendo que deveria ser o contrário. Né? Ninguém constrói sua identidade a partir do outro. Nós construímos nossa identidade a partir de nós mesmos. Né? E essa questão de aceitar, né, é o que permite que as pessoas possam se expressar, possam estar, se mostrar. Né? Eu tenho essa impressão, né? A comunidade LGBTQIA+, de Serra Negra, ela vive em algum lugar que eu não conheço, né? Porque não tem uma expressão, você não tem pessoas que debatem, não tem pessoas que convivem, né? Não é falado, né? Não é falado. É isso, né? E ouvindo disso, né? Que são sociedades muito tradicionais, quer dizer que... E vocês já sofreram aqui algum tipo de preconceito assim direto? Sentiu de alguma forma excluído em algum momento, assim? Olha, assim, eu acho que teve uma vez, mas era moleque, né? A gente se... Não, mas aqui em Serra Negra. Aqui em Serra Negra? É. Não, foi aqui mesmo. Ah, tá. Andando na praça com o cachorro, deu uma corridinha e tal, né? Daí é viadinha. Sei. Mas assim, eu acho que Serra Negra tem um aspecto engraçado. É muito do tapinha nas costas, né? Aqui não tem preconceito, né? Mas assim, né? Eu tenho amigos negros, eu tenho amigos gays, né? Eu aceito. Mas eu acho que coisa mais camuflada. Exatamente. Uhum. Né? Ela fica aquela... É o que todo mundo chama, né? É o racismo estrutural. E aqui também a gente pode dizer que possa existir uma LGBTfobia estrutural também, né? Uhum. É velado, é o tapinha nas costas, eu te aceito, tá? Mas, assim, eu vou construir muros invisíveis para você não sair da sua redoma também. Uhum. Outra questão que eu vou falar é sobre a educação, porque assim, a educação é muito atacada, porque principalmente depois que você falou em discutir a questão de gênero na escola, e que nem era com essa intenção de falar de sexualidade, era mais com uma intenção de proteger as crianças do assédio e de promover a igualdade de gêneros, né? Então, só que assim, eles pegam a educação porque é na educação que é transformadora mesmo, né? Uhum. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que vocês veem, né, esse ataque à educação? Né? Então, a gente está vivendo tempos bem sombrios, né? Não é de hoje, né? Escola sem partido, ideologia de gênero, são questões que estão sendo levadas para a educação, né? Primeiro, não existe ideologia de gênero. Esse foi um termo que inventaram num evento e essa... Identidade de gênero, né? Exatamente, mas não ideologia. Deturparam, né? Deturparam o termo, né? Você ter uma identidade é uma coisa. Ninguém está idealizando, né? Existe quando você o que essas pessoas que defendem, né? Que tem essa proposta aqui... neofascista é
que o gênero está sendo idealizado, né? E que vamos tornar criancinhas LGBTs e QIA+. Se ela for se tornar, ela vai ser pelos próprios pés, né? Isso, a gente está no século XXI. É aquilo, né? Historicamente, né? Eu sou professor, eu sou historiador da arte, então, assim, eu tento levar um pouco para o campo da história. Né? Assim, nós sempre tivemos retrocessos e progressos na história, isso é fato. Né? E a gente está vivendo um muito grande agora, nesse momento. Né? O que é bom, porque qualquer retrocesso é o momento das revoluções. Eu acho que é a hora que a gente tem que pegar e pegar impulso, né, Roberto? Exatamente. Tá indo pra trás, pra ir pra frente com tudo. E vai, entendeu? Só que, assim, tá havendo uma desconstrução de coisas, né? Historicamente, né? Como é que fala? Esse dualismo entre homem e mulher tá ultrapassado. Isso foi algo que se sustentou na Grécia Antiga e é trazido até hoje. E é o que sustenta o capitalismo. É um processo de você encaixar pessoas em caixinhas e vamos levar isso e transformar elas em produto. Se a gente parar para pensar, a Índia, que tem uma cultura milenar, tem transexuais que são deusas. Elas são as rígidas, né? Hoje, em virtude do capitalismo, elas não são mais... elas estão até perdendo um pouco dessa questão do sacerdotismo, né, de abençoar as pessoas, porque elas têm que sobreviver. E estão levando o mesmo caminho, né, que é a prostituição, que é as drogas, enfim. Então, assim, em outras sociedades, tem sociedades que são o que o pessoal chama de sociedades primárias, né, que é um termo até um pouco pejorativo. Se eu falar qualquer vez, você pode falar, vai ver sociólogo. Que tinham sociedades que tinham mais de 30 gêneros, 30 possíveis sexualidades. Quer dizer, como é que a gente pode tentar, até o nosso LGBTQIA+, é pouco, né? Como é que a gente pode viver num mundo maniqueísta, né? A gente só tem duas opções, baseada no biológico. Então, assim, para a educação, eu acho que o problema também não está no professor, o problema não está no gestor, são reuniões de problemas. É aquilo, a gente volta na pauta da política pública que não é aplicada, né? Está no currículo, mas existem profissionais que que não se sentem à vontade de abordar, então aborda de qualquer jeito, ou aborda aquilo que lhe interessa, né? Então, ou seja, não existe esse treinamento do professor para poder lidar com algo que não deveria ser assim um bicho de sete cabeças. Né? A educação é aquilo, né? A educação começou uma pessoa passando conhecimento para outra, né? Então, assim, até que ponto, como é que fala? Vamos complicar algo que é aquilo, não como eu falei, a identidade parte da pessoa. Então, cabe a nós aceitar aquilo. Eu quero ser verde e ET. Por que não? Entendeu? A pessoa tem o direito de escolher. Então eu acredito que o problema da educação está nesse retrocesso que a gente está passando e num governo que tenta impor pautas de costume que não devem ser tratadas, entendeu? Mas também está na falta da qualificação do professor, né, de como ele pode ser, como é que fala, como esse tema pode ser tratado por meio de treinamentos. Né? Não existe uma preocupação com essa, né? E aí quem sofre são as gerações que vêm depois, né? Que a educação poderia libertar, né? E inclusive libertar a própria pessoa que deveria transmitir esse ensinamento e termina não cumprindo esse fim. A gente podia lembrar que tem uma frase do Paulo Freire que diz, né? Quando a educação não é libertadora, a ideia do opressor, a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido se torna opressor. Ou seja, assim, a gente vê em outros países fora daqui uma educação tão avançada sexualmente falando que ensinou a colocar a camisinha e tal na sala de aula. Eu não vejo isso acontecendo no Brasil, por quê? É educação sexual, né? Educação sexual. E eu vejo isso acontecendo, assim, aos milhões, todo dia, assim.
fora as ISTs, etc e tal. Então, o Brasil tá 500 anos atrasado ainda. Isso é muito triste, sabe? Porque eu vejo uma possibilidade de mudança, né? E me filiei ao partido exatamente por conta disso. Porque eu acho que dentro do partido a gente dá uma consciência para os filiados que isso é uma coisa que se expande. O que eu não vejo acontecer na educação, que serve a uma lógica mercadológica ainda hoje no Brasil, entendeu? É muito difícil a gente avançar nesse ponto quando o governo está lutando contra isso, tanto curricularmente como estruturalmente, entendeu? Nas eleições de 2018, uma das pautas que ajudaram até a eleger o Bolsonaro foi o kit gay. Como é que vocês veem essa coisa da utilização, da exploração desse tema eleitoralmente e como que isso pode ser corrigido ou não sei, como é que se pode trabalhar essa pauta da questão de gênero nas eleições? Olha, é muito complicado porque a gente está lidando com um inimigo, sim, porque é uma pessoa que fala que se ele tivesse um filho gay, ele bateria nele. Ele preferia ter um filho drogado, morto num acidente do que ter um filho gay, né? Ou LGBT, né? O que seja. E assim, foi uma eleição imunda, né? Porque foi trabalhada em cima de fake news, né? Pegaram um livro, disseram que aquele livro era distribuído nas escolas e a tal do kit gay, né? Que nunca existiu, né? Eu acho que houve uma proposta de fazer uma política pública para trabalhar gênero e sexualidade, que nunca foi levada, né, pelo governo, né, que foi o governo do PT, não foi levada até por imposição do parlamento, né, que já era um parlamento que já estava tendendo ao conservadorismo, que é uma palavra que eu também nem concordo, porque isso daí já não chega nem a ser mais conservador, eu prefiro considerar neofascista, né? Neofascista século XXI, né? Porque a gente estava lidando com o quê? Fake news, internet. É muito complicado, Salete, a gente trabalhar com um inimigo sujo, né? Que cria uma fantasia e as pessoas compram essa fantasia. Na verdade, o que a gente tem que fazer? Esclarecer, né? Esclarecer que isso não existe. Mas a gente também precisa de muito, de outros aparatos. Uma mídia que esteja do nosso lado, que não esteve durante a eleição de 2018. Eles preferem comprar. Eles dizem que não compraram o lado, né? Mas de uma certa forma tentaram trazer uma boa imagem de uma pessoa que tinha se transformado e que nunca transformou, que é o presidente. Então, assim, a gente tem que esclarecer, mostrar, lutar e ter uma política que não permita esse tipo de coisa. Porque isso foi muito grave, né? Uma pessoa, em pleno século XXI, acreditar que crianças são masturbadas em escola, em mamadeira de piroca, é inconcebível. É inconcebível, gente. A gente está no século XXI, a gente está no século da ciência. A gente tem mais acesso à informação do que a humanidade em todo o seu tempo. Né? A gente pode acessar qualquer coisa. E você acreditar que no WhatsApp do tio, né, que existia mamadeira. Eu pergunto para os professores, professores, alguém já viu uma mamadeira de piroca na escola? Né? Não existe. Né? Mas governos do PT... Gente, São Paulo nunca foi governada pelo PT, por exemplo. Né? Então, como você pode acreditar que teve mamadeira de piroca aqui? Mamadeira de piroca no Rio de Janeiro? Né? Então, assim, a gente vai ter que ter muitos aliados. Né? Pessoas... não só a comunidade. A gente vai ter que se aliar a outros instrumentos. A gente está trabalhando numa guerra cibernética. Né? Então, assim, eu acho que a força do partido de esclarecer, de mostrar, que nem vocês falaram, é muito importante, mas eu acho que, além de tudo, a gente vai ter que ter um aparato, né, outras forças por detrás, porque
é aquilo, o fascismo ele é fascinante. Então, assim, qualquer meia verdade contada por eles torna-se uma grande uma grande mentira que Goebbels dizia isso. Exatamente. A gente tem que começar a separar algumas coisas quando a gente se trata nessa questão eleitoral. Porque a gente sabe que se tem essa banalização com a conotação sexual. Isso sempre foi um argumento muito forte do conservadorismo. Então, em primeiro lugar, a gente começar a quebrar com essas questões, né? Porque eles se usaram disso e agregado a isso, pegaram uma subcultura que estava lá rechaçada da sociedade, que calhou somente a eles, né? Então, assim, a questão LGBT sexualidade é uma coisa que não se consegue ser tratado desvinculando uma coisa da outra. Então, tem esse argumento de se usar disso para a banalização da questão sexual. Então, a partir disso, a gente entra na questão da escola, que é um outro argumento, porque, assim, vai ensinar para os seus filhos. Meu Deus, entendeu? Como você falou, os exemplos, né? Então, assim, isso vai banalizando cada vez mais. Então, e quando a gente fala da questão da identidade de gênero, por exemplo, a gente está tratando de uma questão de corpo fisiológico, a princípio. Antes dessa construção social do gênero, do homem ser mais forte do que a mulher. Então, assim, eu acho que a princípio, que nem isso que a gente está fazendo aqui é um ato de resistência. Porque a gente está falando sobre um tema que, assim, é muito pouco abordado, né, no município, a gente sabe disso. Então, eu acho que o primeiro ponto... Porque acho que nunca foi feito isso, né? Foi. A gente fez alguns debates com a temática. Uhum. Mas eu acho que, assim, é só acrescentar, né? Esse ato que a gente está fazendo, assim, é só acrescentar porque é o tipo de informação que vai chegar além, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala de conscientização, de ensinar, eu acho que é o primeiro ponto. Porque, que nem o Maicon falou, você como LGBT, se você não entender de onde vem a sua luta de história, quem que lutou lá atrás, pra gente poder estar aqui hoje, e referências que, por sinal, assim, incríveis, que a gente fazendo um gancho municipalidade, as questões, as figuras, né, as personalidades mais famosas da comunidade LGBT, elas só são faladas pelos mais antigos da comunidade, da cidade. Entendeu? É muito pouco se ouve falar sobre essas pessoas. E, pelo que eu entendi, assim, foram nomes que marcaram muito fortemente, principalmente na questão do carnaval, onde, assim, eram figuras públicas reconhecidas por serem LGBT e agregadas ao carnaval, entendeu? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a valorizar a nossa história de luta e trazer isso à tona para o século XXI, porque, assim, tem muita coisa que tem gente que é LGBT e não conhece, não sabe, né? Então, assim como o próprio hétero, não é crime para ninguém, mas eu acho que, sim, o princípio básico é entenda, saiba, que nem o Michael falou, o simples fato das pessoas começarem a entender o que significa a sigla, por exemplo, já é um grande avanço, entendeu? Porque, assim, é um mínimo do mínimo que a pessoa vai estar se descobrindo, entendendo sobre esse mundo, né? Que é tão marginalizado. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio básico de conscientização, de explicar, de ensinar e mostrar que não é assim, não é dessa maneira, não é banalizando a temática sexual que a gente vai chegar em algum lugar, entendeu? Então eu acho que, assim, é o primeiro passo para conseguir uma mudança aí. Sim, pegando o gancho disso que o Dan falou, que eu achei sensacional, eu consegui dar uma palestra sobre o tema LGBTQI, fobia, quem somos, né? LGBTQI, quem somos? Era o título da palestra que eu consegui dar numa escola aqui de Serra Negra, que é a Franca Franca, eu não sei se vocês conhecem. Sim, devem conhecer, né? Uhum. Mas foi muito dado. Quem convidou foi a diretora? Foi a diretora, que é uma pessoa que deu essa abertura e uma visão, né? Foi sensacional, porque assim, ela entendeu a importância de se esclarecer, visto que ela, como educadora, nunca tinha tido contato com a sigla, que o L era de lésbica, que o G de gay, que o LGB de bi, o bi sempre foi invisibilizado na comunidade LGBT, o T de trans e de travesti também, o Q de queer, o I
de Intersexo intersexo e o A de agênero. e assexuado. E assexuado. E o mais englobando os Subgêneros. subgêneros. Eu não gosto de falar É, parece uma coisa menor. Os outros. Os outros. Os outros, que são quem? São os que são os andrógenos, os demissexuais, os pansexuais, entendeu? Não que isso seja menor, né? Mas que, assim, se fosse colocar todo mundo, ia ser LGBTZH, né? De A a Z, né? E então, vamos dizer que engloba tudo isso. Então, essa diretora, que mostrou-se muito aberta ao tema, me convidou para palestrar. E o tema era direito dos LGBTQIA+, só que eu falei que eu não sou advogado, então eu não tenho tanta propriedade para falar de direito. Então eu, como sociólogo, me coloquei à disposição para falar sobre os movimentos sociais. Não tanto o recorte histórico, mas mais o impacto que eles têm na comunidade, tanto LGBT quanto hétero, cis. Né? Então, a gente pega assim, e são pequenas coisas, igual o Dan estava falando mesmo. Esse encontro de hoje é o marco, né? Essa palestra foi um marco. As movimentações dentro do partido também, as movimentações dentro da universidade hoje em dia. Só que a gente não pode, assim, se conter no debate apenas academicista ou apenas partidário, político partidário. A gente tem que, né? Pra rua. Ir pra rua, exatamente. Essa é a função dos movimentos sociais. A gente vê a parada LGBTQIA+, que se realiza no mês de junho, né? Por conta de Stonewall, toda a história que a gente carrega, toda aquela bagagem. E não é só o oba-oba. Porque parece um grande carnaval colorido. Mas todo ano tem um tema. Exatamente, pra tem ser um tratado. tema. Esse ano é a AIDS, né? Isso, vai ver. HIV e prevenção. E sempre aberto com os discursos políticos de grandes personalidades LGBTQIA+. E é essa função, mesmo, não é de educação, é de movimento social, de mostrar que a gente existe e a gente tem um papel na sociedade. E a gente exige os nossos direitos. Agora eu vou para a última pergunta que vai bem assim, qual que é a perspectiva, né, de vocês em relação a esse momento? Para onde vai avançar? Como é que vocês veem futuramente? Né, onde que a gente pode chegar? Ou quanto falta o seu, né? Como é que vocês veem? Eu tive notícias incríveis, né? O que o Ravi me contou hoje me deixou muito feliz. O Michael me contou hoje me deixou muito feliz. Porque eram coisas que eu não sabia, realmente, né? É aquilo, eu trabalhando na cidade, não sou da rede pública, né? Então a gente já tem não era para ser assim, mas assim, não existe um diálogo, né? Não que não possa ser um diálogo. Deixa eu escolher melhor a minha palavra. Não existe uma proximidade, né? Não existe uma troca, né? Então, assim, eu já fico muito feliz. Eu acho que ele contou? Porque que teve a palestra na Franca Funk, que tá nem imaginava que tinha tido, né? Então, assim, são gotas de esperança que a gente tem, né? De um futuro melhor. Porque eu acho que a gente tem que ser... E eu acho que é uma característica do movimento, né? Às vezes sempre acreditar no melhor. Né? Mas a gente também não pode esquecer que Stonewall não foi uma revolução dos cravos. Não foi uma primavera. Foi construída em cima de morte. Muita gente morreu. Né? Pessoas que estavam lutando. E eu acho que, assim, é uma luta que a gente faz todo dia. Essa luta não pode cessar. Né? Você ser LGBTQIA+, é um ato de resistência a cada dia que você acorda, você toma café da manhã, né, já fazendo revolução. A minha perspectiva né, assim, essas pequenas sementes que são plantadas, né, que nos dá esperança, né, e que nos faz ter vontade de continuar a luta e ir de frente e botar a cara no sol, entendeu?
numa questão pessoal, agora nesse momento, a gente tem que assegurar o que a gente conquistou, né? Também. Não é só uma questão de lutar por mais coisas. Não perder também, né? Porque a gente corre o risco, hoje em dia, De retroceder. de retroceder dentro o pouco que a gente já conquistou. Em perspectiva de futuro, eu acho que assim, se a gente, sei lá, for pensar tanto em conquista, quanto luta, quanto movimento, quanto fazer acontecer, apesar da pandemia e tudo mais, mas eu acho assim, que para a gente poder ter qualquer mudança, isso eu falo de Serra Negra, né, porque moro aqui e vivo aqui, então assim, eu acho que a primeira coisa é que as pessoas que são LGBTQIA+, não tenham medo de se colocarem, porque assim, a gente vê muito a questão do tipo, olha, eu sou gay, aí você já tem aquela torcida de nariz. Ao mesmo tempo, a questão de você trabalhar num lugar, mas você é obrigado a se portar de uma maneira, não sendo o que você realmente é, para poder se manter naquele emprego. Então, assim, são questões que vai nos tolhindo, né? A gente acaba que, no final das contas, a gente se faz uma imagem para poder estar dentro da sociedade, não ser rechaçado nem discriminado, para poder manter a vida seguindo, né? Então eu acho que assim, a primeira coisa é as pessoas que são LGBTs terem essa consciência de que isso não é demérito para ninguém, pelo contrário, eu acho que assim, você tem que ser feliz do jeito que você é e não vai ser ninguém que vai te impor nada com relação a isso. Então eu acho que o primeiro passo é isso. É claro que assim, depois que as pessoas saírem dessa marginalidade, desse submundo, que nem o Roberto falou, a gente sabe que tem vários, mas a gente não sabe onde tá. Porque a gente sabe que se tem, tá escondido, tá, né? Então, assim, aí tem aquela questão de medo pela sociedade, medo pelo trabalho, medo, eu acho que, assim, foi a palavra de ordem que surgiu depois do governo Bolsonaro, assim, as pessoas que já tinham esse ímpeto só falou, agora vocês podem realmente ser assim. Então, eu acho que, assim, a gente ter essa unidade da própria comunidade e não ter medo. Eu acho que o primeiro passo é esse, é o não ter medo. Pra gente poder construir algo muito maior aí. Não ter medo, isso aí mesmo. Lembrei da Nina Simone naquele documentário dela, que ela fala, no fear. Não, muito, se entrelaça muito com a questão racial, a questão LGBT. E assim, você perguntou das novas gerações, o que vai dar? No que isso vai dar? Eu vejo muito as novas gerações se empoderando e tomando consciência, tomando, né, lado. A gente tem que tomar lado. A gente, neutro é detergente, né, igual a gente fala. A gente não pode ser neutro diante de uma situação de injustiça, por exemplo. Não existe isso. Então, eu vejo dentro da escola, né, que eu também sou professor, eu vejo isso, as meninas têm muito mais consciência do que é o machismo e como elas têm que se posicionar em relação a isso, combater isso, né? Só que um cidadão LGBTQIA+, ele sofre violência o tempo todo. A violência institucional do Estado, dentro da família. Então, como que você vai quebrar a casca e sair do armário, sendo que você pode morrer? E morre. Ser posto pra fora de casa. Você vai passar fome, vai passar frio. Então, é muito mais, né, seguro. Não vou dizer seguro, porque eu queria dizer que sair do armário também é um movimento político. Você influencia o outro. E você quebra vários paradigmas, vários traumas que você carrega quando você sai do armário. Ou você pode potencializar, não sei. É delicado, entendeu? Então, não tem como você exigir que a pessoa... Você tirar a pessoa do armário. Isso aí é mais violento ainda, entendeu? Todo mundo tem o seu momento. Todo mundo... nem todo mundo sabe, porque não vem com manual. Não ensina. Não ensina na escola. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente volta lá na questão da escola. Como é importante, né?
A escola saber lidar com isso, disponibilizar agora assistente social, que é uma política pública, psicóloga, né, da escola. Como que a gente está lidando com essas populações mais vulneráveis? Então, eu acho que o movimento social tem um papel, sim, de conscientizar e de plantar essa semente, igual o Roberto falou, nas novas gerações. Então, e eu vejo que está tendo, porque a Pablo Vittar na televisão, no Faustão, gente, o que é isso? Pablo Vittar, ela é um expoente muito importante. Né? Então, não só ela, o feminejo também, que são as mulheres ocupando lugares que sempre foram dos homens na música popular. É muito importante. Às vezes a gente não se dá conta. Então, o movimento social, que é o movimento de luta, o movimento partidário, tem a função de mostrar isso para quem não se ligou ainda. Então, eu vejo muito isso acontecendo atualmente por conta da internet também. Por mais que na internet a gente tenha muitas possibilidades, muitas vezes as possibilidades ficam os fios soltos, né? E a gente precisa juntar isso. Perfeito. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Tenho certeza que vocês deram uma contribuição importante para esclarecer e para que outras pessoas também se juntem a vocês, de repente, né? Se coloquem, né? Se posicionem, que é como vocês falaram que as pessoas aqui, vocês não sabem nem onde encontrar as pessoas. Né, tá dando um passo aí para que as pessoas criem coragem, né? Sim. Né? Que não é um processo fácil. Que né? não é um processo fácil. Mas vendo outros e se formando, Sim. vocês, né? Você tem um apoio ali, né? Sim. Então, muito obrigada, viu? Nós que Obrigada. agradecemos. Obrigado. Obrigado.